Já estamos no ar, querendo saber da sua sexta-feira. Tá curtindo esse frio? A chuva fria mudou o tempo, né? Nossa, completamente. Bom dia para você. Bem-vindos ao TN1. E que frio, hein? Essas imagens mostram bem como amanheceu a sexta-feira preguiçosa. Temperaturas mais baixas, chuvinha fina, tempinho bom para quem pôde curtir mais um pouquinho a cama, quem dera, tomar aquele cafezinho para ganhar energia. Bom, e quem não pôde, tá fazendo o quê? Tá trabalhando, assim como a gente, desde bem cedinho, né, Jorge Vitti? Com certeza, Ingrid Schwartz. Assim como a Tainá, desde cedo nas ruas, preparando o TN1 para todos nós. O que tem pra gente, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, George, Ingrid, a você que nos acompanha no jornal. O clima tá frio, mas as notícias são quentes e aqui no meu destaque a gente fala sobre tráfico de drogas. Um assunto que vem sendo abordado com frequência no Tribuna Notícias primeira edição e não é à toa. Só nos 6 primeiros meses deste ano, 300 quilos de drogas apreendidas pelo DENARC, que é o Departamento Especializado. Além disso, se a gente for levar em consideração substâncias como drogas sintéticas, 13 mil comprimidos de êxtase e 130 prisões realizadas pelo departamento. Daqui a pouco a gente volta com uma notícia curiosa em relação à criatividade dos traficantes para dar sequência à criminalidade. Um homem que escondia na bota haxixe em formato da palmilha do sapato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mostrar essa reportagem, conversar com o Fabrício Dutra, o delegado da delegacia do DENARC, para falar um pouco mais sobre o trabalho em relação à tentativa de combater de vez aqui o tráfico de drogas na Grande Vitória. O tráfico que, como a gente vê nessa notícia que a gente vai assistir daqui a pouquinho, vai se aperfeiçoando para tentar enganar a polícia e dar sequência à criminalidade. Mas a polícia está de olho e a gente vai falar sobre isso logo mais. Fica aqui com a gente. Valeu, Tainá. E agora o nosso bom dia para o Felipe, que também traz um destaque policial para a gente. Olá, Felipe. Olá, Ingrid, George, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1. Eu estava ouvindo aqui a Tainá, ela falando de criatividade, e a história que eu tenho para contar hoje aqui direto do 7º Batalhão, na região de Tucum e Cariacica, também tem a ver com isso, tá? Por quê? Porque a polícia militar, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu um traficante de armas internacional nesta quinta-feira. Esse traficante, ele adquiriu um arsenal com armas, munição, carregadores no município paraguaio de Cidade Leste. Aí ele passou pela Ponte da Amizade, veio para Foz do Iguaçu, já na fronteira brasileira, e de lá veio para o Espírito Santo. Mas quando chegou em Mimoso do Sul, a polícia deu bote, a casa caiu. Por que eu falo de criatividade? Porque todo esse arsenal, ele estava escondido num compartimento secreto, no tanque de uma moto. Aí vocês vão pensar, é aquelas motonas Harley Davidson? Não, uma CG 125. Esta história curiosa que eu trago daqui a pouco no TN1. Bom dia, George. Bom dia, Ingrid. Tá frio mesmo, ó. Até as mangas aqui eu dei uma descida aqui porque tá puxado, tá? Valeu, Felipe. Realmente esse tempo mudou muito, né? Isso aí. Bom, em Vila Velha teve acidente. Um carro invadiu a calçada e derrubou o telhado de um comércio em Itapuã. Foi um susto logo cedo nesse cruzamento marcado aí por vários acidentes já. E o Setembro Dourado no TN1, o mês é dedicado ao combate ao câncer infantil e tem alerta aos pais. É importante perceber os sintomas o quanto antes, porque 80% dos casos tem cura. Sextou também com delícias por aqui. Nesse friozinho, vamos difundir. É a receita prática com ingredientes que você tem em casa. Fique com a gente, que delícia a dica do chefe hoje, hein? Que delícia. Fique com a gente para ver essa também. A polícia prendeu o suspeito de tráfico internacional de drogas. Ele estava foragido há quase um ano. Deixou o presídio na saidinha do Dia das Crianças e não voltou. O traficante trazia drogas do Paraguai e distribuía na Grande Vitória. Ele chefiava a venda de entorpecentes no bairro Cidade Pomar, na Serra. O
O homem suspeito e que estava foragido é Rafael de Paula Mendes, de 36 anos. Segundo a polícia, ele era o chefe do tráfico de drogas do bairro Cidade Pomar, na Serra, e estava sendo procurado. Ele foi detido após o trabalho do Serviço de Inteligência do 6º Batalhão levantar informações e identificar o paradeiro dele. A polícia disse que ele não reagiu à abordagem dos militares. Realizamos um cerco na região, cercamos toda a casa. Rafael apareceu na varanda da casa. Ele percebeu que estava tudo cercado, não tinha saída para ele. Ele veio até a porta, se entregou perfeitamente e fizemos a entrega aí para a 3ª Regional de Serra. Segundo a polícia, Rafael já tem passagens por assalto e tráfico de drogas, inclusive tráfico internacional de entorpecentes. Seria ele o responsável por negociar drogas no Paraguai e distribuir no município de Serra. Mas durante a prisão ele teria alegado à polícia que não tem tido participação em ações criminosas e que optou por mudar de vida. Ele falou que deseja sair do mundo do crime, né? Um desejo muito grande, que ele tenta lutar contra essa parte aí. Ele falou que já tem tempo que ele não se envolve mais com isso aí. E um dos motivos aí foi a família, né? Os filhos, netos crescendo, ficou muito tempo preso. E dessa vez ele quer passar próximo à família. Falou que pretende cumprir a sua pena dessa vez e sair pela porta da frente sem estar devendo nada à justiça. Ao todo, esta é a 4ª vez que Rafael é preso. Uma delas foi numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, ele foi detido com 2 armas e munições. Além das prisões aqui no Espírito Santo, Rafael também já foi preso na Bahia e, de acordo com a polícia, nesta ocasião, criminosos aqui do estado o resgataram de dentro da delegacia. Após o fato, ele foi detido novamente e cumpria pena no presídio de Xuri, mas estava foragido desde outubro do ano passado, após uma saída temporária para o Dia das Crianças. Segundo a apuração da polícia, Rafael tem um longo histórico criminoso e de confronto com militares. O detido também foi questionado pela Polícia Militar sobre a possível propriedade da carga de quase 1 tonelada de maconha apreendida pela polícia numa carreta na Rua Gardênia, no bairro Serra Dourada 2, também na Serra, na semana passada. A gente acredita que essa droga pode ter alguma ligação. A princípio, Rafael falou que não tinha participação nenhuma naquela droga lá. Mas a Civil de Inteligência da Polícia Militar é muito bom, fazendo um trabalho, e vai ser relatado isso aí posteriormente, até informar a Justiça, até as outras delegacias aí sobre essa participação de Rafael naquela droga que foi apreendida aí, quase cerca de 1 tonelada, né? Um paciente tentou fugir pela janela do antigo São Lucas, em Vitória. Ele quebrou o vidro e tentou pular, mas foi contido pelos funcionários. Foi montada uma operação de resgate. Os pés e mãos foram amarrados para descer o homem, que chegou a ficar pelado. Ele cortou a tela de proteção do 1º andar do hospital. A direção da unidade disse que o paciente estava acompanhado por um familiar e que, mesmo apresentando agressividade, a equipe médica conseguiu evitar que ele se jogasse da janela. Ele recebeu assistência da equipe médica, de enfermagem e suporte psicológico, e o estado de saúde dele é estável. O paciente deu entrada no hospital no último dia 28 por motivo de uma queda. Operação da Força Tática no Morro do Cabral, em Vitória. Foram apreendidos vários materiais: capas de colete, munição .40, uma espingarda, radiocomunicador, anotações do tráfico de drogas, dinheiro e balanças de precisão. Um menor foi detido e está à disposição da Justiça. Em meio a tanta notícia de violência, né? Um desejo da maioria: a paz. E hoje, alunos de uma escola em Nova Brasília, Cariacica, se movimentaram para que as pessoas reflitam mais sobre isso. Com cartazes, eles andaram pelas ruas do bairro pedindo paz. O projeto começou porque muitas crianças comentavam na escola sobre as violências que viam no bairro. Em uma só voz, o pedido. É bem legal tudo isso. Eu acho que a Santa Cecília aqui tem que ter, sim, um pouco muito de paz. O desejo de paz estava descrito nos cartazes. Está no discurso de quem ainda tão pequeno pede mudança. Eu quero que o bairro tenha mais paz.
paz. A gente precisa mais de paz, né? Os alunos têm entre 3 e 15 anos. O objetivo do projeto é despertar nas crianças que a paz começa dentro de cada um de nós. Por isso, os alunos da escola de Nova Brasília, em Cariacica, foram também para as ruas, despertar no outro o desejo de paz. Muito gratificante, muito lindo, entendeu? A gente tem que prestigiar, né? Porque ainda mais que meus vizinhos aqui, entendeu? Mas muito, muito bonito. O projeto foi motivado por depoimentos que as próprias crianças apresentam à escola, de uma realidade que preocupa. A ideia de trabalhar a paz com os nossos alunos surgiu porque a gente percebe que é uma necessidade mundial, não só da nossa comunidade. E no nosso entorno, a gente tem muitos casos de violência. Nós já trabalhamos esse projeto já faz alguns anos. A última vez que fizemos foi em 2013. Esse ano nós resolvemos retomar, por ver como está a sociedade hoje. Para eles, paz tem relação com amor, amizade, família. Todo mundo criou esse cartaz pensando na palavra paz. A gente está pedindo paz para o mundo, né? Todo mundo precisa de paz. Paz e harmonia. É harmonia e união. Eu e uns amigos meus lá da sala, a gente teve a ideia de fazer uma fênix, porque por causa dessa frase aqui embaixo, deixe o fogo da paz queimar em você. Então a gente pensou que a paz ela poderia representar mais para a nossa comunidade e representar também que a gente possa ser mais unido. É preservar a natureza. Paz para mim é por causa que as pessoas de 2019 agora, as coisas estão um pouco difíceis pra gente. Aí a gente fez essa caminhada em nome da paz. E a paz que começa dentro de cada um foi semeada para florescer. Paz é muito bom e a gente fazendo isso só vai melhorar o estado do nosso planeta, como que tá tendo essas violências e outras coisas assim, isso pode melhorar. Paz é que tá no coração de todo mundo. Falou sério, né? Cada um mais fofo que o outro, né? Muito lindo. E cada mensagem, uma mais linda que a outra também, desses pequenos, né? Cada um com uma mensagem, como eu falei, mais linda que a outra. Do Gustavo, a gente viu aí, deixa o fogo da paz queimar em você. Profundo, né? Se cada um fizer um pouquinho, com certeza o mundo será bem melhor. Então, o nosso aí, parabéns para todos os envolvidos nesse projeto bem lindo. Bom, e agora, a gente vai ter o Vivo Agora ou não? Não? O que nós vamos ter agora, então? Nós vamos ter uma matéria que a gente até falou ontem sobre aquele documento que foi colocado num condomínio, sobre, bem polêmico, né, que a gente comentou aqui, sobre quem usa droga, quem usa maconha, quem estava jogando pino de cocaína. Então a gente vai ver essa reportagem. Roda aí. O comunicado está na entrada de todos os blocos do condomínio e faz um alerta sobre o uso de drogas nos apartamentos. Diz assim: quando forem à Boca de Fumo comprar a droga, gentileza passar em um supermercado para comprar um bom ar. Depois, ainda pede para que os moradores não joguem pinos de cocaína no vaso sanitário, para não entupir a rede de esgoto. Quem escreveu o comunicado foi o Luiz. Ele é o síndico deste condomínio que fica em São Diogo, na Serra. Estava cansado de receber reclamações sobre o cheiro de maconha nos corredores. A gente vinha recebendo reclamações de alguns moradores a respeito do odor, né? Aí resolvemos fazer o comunicado. Para quê? Para pôr na cabeça das pessoas que a gente não tem nada contra. A gente só quer que ele respeite o direito do outro que não gosta daquilo, entendeu? Luiz colocou o comunicado há 7 dias e desde então sentiu muita diferença. Graças a Deus deu certo, não recebi nenhuma reclamação nenhuma, pelo contrário. As pessoas ligaram dizendo que o problema tinha resolvido. O comunicado foi apenas uma das ações do Luiz desde que ele assumiu a administração aqui do condomínio. Essa paz que a gente vê aqui hoje, inclusive com crianças jogando bola, isso não existia. Antigamente, os moradores viviam trancados dentro de casa.
Qualquer hora que a gente chegasse, a gente tentava dormir, não conseguia. Droga, a gente sentia cheiro qualquer hora. Às vezes, para não sentir o cheiro, tinha que ficar sempre com a janela fechada. Se abrisse a janela, a gente já sentia cheiro de maconha. A moradora, que prefere não ser identificada, conta que o condomínio não tinha regras e nem tampouco punições. O advogado de direito imobiliário explica o que fazer nesses casos. O síndico, ele deve agir da seguinte maneira: designar uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, levar isso aos condôminos. A Assembleia pode decidir em que essas unidades que têm fumantes, colocar uma vedação para evitar esse mau cheiro nos corredores. Então, pessoal, a gente está falando agora também do combate ao tráfico. Nunca se fez tanta apreensão de maconha e drogas sintéticas aqui no estado. Os traficantes usam a criatividade para o mal, mas a polícia está na cola. Quem conversa com a gente sobre isso é a repórter Tainá Lopes. Tainá, é com você. Pois é, agora eu falo ao vivo aqui com o delegado Fabrício Dutra, ele que é o chefe do DENARC, né, do departamento especializado de narcóticos, e vai trazer aqui pra gente alguns dados atualizados. No início, né, quando eu chamei aqui no teaser, eu falei aí sobre 300 quilos de drogas apreendidas só nos 6 primeiros meses desse ano, 130 prisões, além de drogas sintéticas, e o delegado trouxe aqui pra gente esses dados detalhados, um trabalho e tanto da equipe para tentar combater o tráfico de drogas na Grande Vitória. Tudo bom, delegado? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, nós da Polícia Civil agradecemos a oportunidade de poder explanar o nosso trabalho, e é um trabalho que eu reputo de sucesso, com uma metodologia aplicada, determinada pelo nosso delegado-geral, doutor Arruda, e nós estamos aí com uma grande repercussão no combate ao tráfico de drogas. Quando a gente fala em 300 quilos de drogas apreendidas, a gente está falando de que tipo de droga? Sim, nós estamos falando de diversas drogas variadas e um fato inédito no estado do Espírito Santo, que são as substâncias sintéticas, que anteriormente era quase nada que se apreendia. E agora nós temos já, no decorrer desse ano, mais de 20 mil comprimidos, selos de LSD e quase 1 quilo de MDMA, que é em formato grama, drogas sintéticas poderosas, devastadoras na vida de um ser humano, que foram apreendidas pela primeira vez no estado do Espírito Santo. O material sendo retirado de circulação, a polícia também vai atrás dos responsáveis por isso. A gente tem um dado aqui de 130 prisões só esse ano, mas também tem apreensões de veículos e muito mais. Sim, os dados são significativos dos últimos 10 anos. Nós vamos passar em primeira mão para vocês. Nós temos aqui 138 prisões qualificadas de traficantes. Nós temos 20 veículos de luxo apreendidos, ou seja, são bens que são apreendidos. Nós temos 349 operações policiais específicas ao combate ao tráfico de drogas. Nós temos 86 autos de prisão em flagrante. Nós temos 25 armas de fogo de diversos calibres restritos apreendidos. Nós temos mais de 900 munições de diversos calibres também apreendidas. Nós temos 47 quilos de crack apreendidos. Nós temos quase 20 quilos de cocaína apreendidos. Nós temos 255 quilos de maconha apreendidos, mas já apreendemos mais 200, está quase beirando a 500 quilos de maconha. São números muito expressivos. São números muito expressivos. E como eu te falei das drogas sintéticas, até junho, nós tínhamos mais de 13 mil comprimidos de etas apreendidos. Nós tínhamos quase 10 mil micropontos de LSD. Nós tínhamos quase 1 quilo de MDMA, que é o famoso cristal. E o trabalho das equipes do DENARC, que compõem Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, está obtendo êxito devido a essa nova metodologia aplicada. Delegado, o senhor está falando de números expressivos, mas o tráfico de drogas ele não tem limites. E a gente vai ver um exemplo disso na reportagem que nós vamos assistir agora, porque os traficantes, a polícia vai fazendo o trabalho dela, os traficantes vão aprimorando para poder disfarçar e tentar aí driblar a tática da Polícia Civil, da Polícia Militar. E o que a gente vai assistir agora é um homem que foi preso com haxixe dentro da bota. Detalhe, a droga estava em formato de palmilha. Essa é a reportagem do Yuri Demuné, a apreensão aconteceu em Vila Velha. Vamos assistir. O mais curioso é que a droga estava escondida em formato de palmilha na botina de um dos homens. Eram aproximadamente meio quilo de haxixe, um tipo de maconha mais forte. Os policiais receberam a informação de que 2 indivíduos estariam a bordo de um veículo
e iriam até esse entorno desse supermercado comercializar esses 2 tabletes de substância entorpecente. Pablo Henrique Mendes Gonçalves, de 23 anos, e Maxwell Rodrigues de Abreu, de 24, são os artistas do tráfico. Suas obras ainda não eram conhecidas pela polícia, que agora investiga outros envolvidos. E nós temos outras pessoas que estão sendo investigadas e que estão também ligadas à associação criminosa, que em breve período de tempo nós vamos prendê-las e responsabilizá-las por conta desse material entorpecente que foi apreendido. Os 2 foram presos perto de um supermercado no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Estavam de carro fazendo uma entrega na região. E os policiais encontraram primeiramente poucas drogas e uma balança de precisão. Mas a atitude de um deles chamou a atenção da polícia. E só depois encontraram as palmilhas recheadas de haxixe. Chama a atenção a forma que eles estavam portando esse material entorpecente, mas também chama a atenção como os policiais tiveram a expertise para identificar e fazer a busca detalhada desses indivíduos e identificar que estavam no calçado de um deles portando essa substância entorpecente. O carro usado pela dupla foi esse preto. A polícia conseguiu localizar os suspeitos porque denúncias anônimas ajudaram na operação. A gente iniciou essa investigação com denúncias anônimas e desenvolveu até chegarmos à operação que nós deflagramos para responsabilizar quem estiver traficando entorpecentes nessa região. Caiu graças aí a um trabalho muito bem feito dos policiais que foram investigando ali, fazendo a revista com detalhamento. E aí, delegado, que a gente pergunta, né? A polícia trabalha para tentar combater, o tráfico vai aprimorando a sua técnica, vai trazendo novas drogas, como o senhor comentou, para o Estado. Como que é o trabalho do setor de inteligência para sair na frente nesse caso? Nós trabalhamos de forma integrada. A Polícia Civil, junto com as demais instituições de segurança pública, trabalham trocando informações, não só a nível estadual, como também a nível nacional e até internacional também, já que muitas dessas substâncias sintéticas vêm de fora. Então, reputo ser de importância esse trabalho de integração de inteligência. Apesar dos elementos criarem novos métodos, a polícia consegue identificar, qualificar esses elementos, prender e também fazer a apreensão dessas substâncias. Isso que é importante para a sociedade capixaba. Delegado Fabrício Dutra, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no TN, informando, trazendo esses dados atualizados e reforçando que a Polícia Civil, a Polícia Militar também, que faz parte desse processo de apreensão e combate ao tráfico de drogas, elas estão empenhadas em mudar essa realidade, esse cenário no Espírito Santo. Ingrid George. Importantíssimo esse trabalho da polícia. Muito obrigada ao delegado Fabrício Dutra e a Tainá também. E olha, pessoal, foi uma madrugada terrível para comerciantes de Novo Horizonte na Serra. O bairro foi marcado por uma série de arrombamentos. A sequência de arrombamento aconteceu em comércios localizados na avenida principal de Novo Brasil, em Novo Horizonte na Serra. Foi essa madrugada. Para entrar no salão, o ladrão usou essa barra de ferro, arrancou a grade, quebrou o vidro da janela. Teve o cuidado de, ao entrar, virar a câmera interna para a parede. A dona do salão revisou o local. Ela ainda avalia o que foi levado. Mas de uma coisa ela tem certeza: o roubo foi planejado. A desconfiança existe porque no monitoramento interno, o rapaz já tinha me avisado que eles estavam vigiando há dias, né, e estudando um jeito de entrar. Depois, saindo pelo mesmo local que entrou, o ladrão ousado foi para a frente das lojas. Arrombou o cadeado dessa aqui, fez um buraco no teto. Tentaria invadir outras lojas pelo telhado, mas não conseguiu. O dono da loja ao lado, de celular, foi avisado e chegou correndo. Assustado, ao abrir a loja, constatou que o ladrão não conseguiu entrar no local. Tá tudo certinho, ele só mexeu um pouco lá atrás, mas não conseguiu entrar, porque o banheiro da loja aqui é primeiro do que o meu ali, né? Aí acho que não conseguiu, né? Em seguida, o ladrão foi para o terceiro arrombamento. Ele cortou os fios das câmeras de vigilância e com a barra de ferro entortou a porta desse bar. Pela abertura, entrou e bagunçou o local. Daqui, levou trocados, bombons e ainda abriu e comeu salsicha. Infelizmente, né? A gente trabalha igual o horário que eu saí daqui, era meia-noite e pouca. Trabalhar para bandido, né?
Felizmente, é continuar trabalhando e não desistir, porque quem me sustenta é Deus. E eu vou continuar, não vou desistir por causa disso. E o que a PM tem a dizer, hein? Bom, a polícia disse que tem feito visitas ao comércio, assim como abordagens e cercos táticos. Pede que a liderança comunitária mantenha contato com a companhia da região e repasse as demandas para reforçar o policiamento. Mas vamos combinar, são abusados, né? Comer salsicha. Provoca um prejuízo danado, quer dizer, ainda tem a frieza de comer, pegar a salsicha e comer? Fala sério, gente. É como a gente falou aqui, né? Tentar reforçar aí o policiamento, as abordagens e o monitoramento aí, principalmente durante a madrugada, que é quando esses arrombamentos acontecem e provocam esse trauma aí nesses comerciantes. Tá difícil. Olha, em Vila Velha, um carro invadiu a calçada e derrubou o telhado de um comércio em Itapuã. Foi no início da manhã, em um cruzamento marcado por vários acidentes. O barulho foi tão alto que assustou muitos moradores. O acidente envolvendo 2 carros aconteceu por volta das 7h30 da manhã, no cruzamento das ruas Belo Horizonte e Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Com o impacto da batida, um dos veículos invadiu a calçada e atingiu a estrutura do telhado de um comércio que vende frangos assados. A cobertura ficou completamente destruída. Por sorte, não havia ninguém na calçada. Seu José Américo, de 74 anos, é quem dirigia o carro atingido. Ele estava com a filha no banco do carona. Seguia para o trabalho quando foi surpreendido. De repente, foi surpreendido com esse outro carro que veio cruzando em alta velocidade. E aí não teve como evitar o acidente. Vanderlei é quem dirigiu o outro carro, que é alugado de uma locadora. Ele é de São Paulo e estava no estado a serviço. No momento da colisão, seguia para o aeroporto, mas negou que estava em alta velocidade. Acredito que eu estava mais ou menos, acho que 40 ou 30 por hora. Quando eu passei, estava chovendo muito forte. Quando eu passei, eu não identifiquei nenhum carro, né? A hora que eu não identifiquei nenhum carro, eu fui fazer a passagem. A hora que fui fazer a passagem, eu vi o carro, freiei. A hora que freiei, estava muita chuva, o carro arrastou e bateu. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, que é o mais importante, né? O barulho da batida foi tão forte que assustou os moradores. Estava acordando, né? E acabou pulando da cama ali, porque o barulho foi muito alto, foi assustador. Logo após o acidente, a dona do estabelecimento atingido esteve no local. Como que nós vamos proceder para a retirada do entulho? Se há uma avaliação, se a estrutura não foi abalada. E como faremos o funcionamento amanhã, a gente não tem ainda a certeza, né? E nem como que vamos proceder. Tem placa informando a velocidade máxima permitida na via, mas não tem jeito. Por aqui, os moradores afirmam que os acidentes nos cruzamentos da Avenida Belo Horizonte são constantes e, na maioria das vezes, acontecem por conta da imprudência dos motoristas. Essa rua aqui, depois que trocou a pavimentação, aumentou muito o fluxo de veículo aqui. Então, vai provavelmente, se não sinalizar melhor, vai começar a ter mais acidente, né? Olha, os moradores têm toda a razão. Eu passo ali naquela rua, é o meu caminho também. Eu já perdi as contas de quantos acidentes eu já vi ali naquele cruzamento. A prefeitura disse que a rua está sinalizada, mas prometeu mandar técnicos ao local para estudar melhorias. Além disso, disse que organiza campanhas educativas e de conscientização no trânsito. Agora falamos do tráfico internacional de armas. Um jovem foi detido transportando material vindo do Paraguai. Quem tem os detalhes para a gente é Felipe Chicarino. Voltamos com você, Chicarino, agora. Boa tarde. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui do 7º Batalhão da Polícia Militar, aqui na região de Tucum, Cariacica, para conversar com o Tenente Sanderley sobre uma apreensão e uma prisão ocorrida nesta quinta-feira que diz respeito ao tráfico internacional de armas. Uma moto 125, ela foi preparada com um compartimento secreto, onde foram encontradas 6 pistolas, 4.42
4,45 e 2,40, munição. Eu vou deixar o tenente falar. Tenente, como é que foi essa operação? Agora, ousada também, né? Essa atitude do motociclista que quase chegou no destino final, né? Ele saiu lá de Cidade Leste, no Paraguai, passou por Foz do Iguaçu, quase chegou em Vitória, na região da Grande Vitória, mas em Mimoso do Sul foi interceptado, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa apreensão e essa prisão. Ok, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. De fato, conforme assinalado, uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Seção de Inteligência do 7º Batalhão e a Polícia Rodoviária Federal permitiu que esse armamento fosse apreendido e esse cidadão fosse apresentado à Polícia Federal a fim de que responda pelo seu crime. Agora, tenente, ele disse para onde ia esse arsenal com armas, munição, carregadores? Essas informações apresentadas pelo detido, elas não são confiáveis, né? Mas, segundo ele, seria entregue a uma pessoa na rodoviária de Vitória. Então, provavelmente, esse armamento seria utilizado por grupos criminosos na região metropolitana. Agora, Ingrid e Jorge, neste arsenal é importante e relevante a gente destacar que foi encontrado equipamentos, para que um equipamento específico, que ele é acoplado na pistola, ele é acoplado na arma e aumenta a capacidade, potencializa os tiros. A famosa rajada, ou seja, o atirador dispara e sai em vários tiros ao mesmo tempo. Potencializar os tiros, potencializar o crime, isso aí também, tenente? Esse equipamento, ele modifica a estrutura original do armamento e causa, de fato, um grande estrago se for utilizado por criminosos, né? De fato, é uma apreensão importante. Importante reiterar o quantitativo de armas apreendidas pelo 7º Batalhão, Felipe e o pessoal de casa. Um quantitativo superior a uma arma de fogo por dia, desde janeiro de 2019. Então foram 242 armas de fogo apreendidas pelo 7º Batalhão nos 8 primeiros meses de 2019. Isso reforça o comprometimento e a atuação dos nossos policiais militares nas ações de enfrentamento à criminalidade no município de Cariacica e de maneira mais ampla no estado do Espírito Santo. Para finalizar, a apreensão de armas, só para a gente entender um pouco, aqui em Cariacica, de cada 10 homicídios, 9 praticamente são praticados com arma de fogo. Tá, então a relevância desse trabalho, conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, para tirar mais 6 armas das ruas, né, tenente? Exato. Significa um enfrentamento efetivo aos crimes contra a vida, homicídios, tentativas de homicídio, e esse trabalho será intensificado cada vez mais. Tenente, muito obrigado pelas informações. Boa tarde. Tá liberado para almoço, tá? Obrigado. Tem almoço aqui no 7º Batalhão pra gente? A gente pode providenciar. Essa bola, tomamos café, agora vamos ficar para almoço. Ingrid e George, sextou, eu volto com vocês. Pois é, a casa caiu para esse jovem aí. Valeu, Felipe. Cara de pau você, hein? Vamos sair. Cara dele. Bom, e a seguir, a operação do Ministério Público investiga a associação criminosa suspeita de fraudar empresas com a ajuda de laranjas. Identificado suspeito de uma tentativa de latrocínio na Praia do Canto, em Vitória. Alerta aos pais no mês dedicado ao câncer infantil. Tem as vagas de emprego? E nessa chuva tem a bronca de moradores de Ipanema, em Viana. A gente volta já já. Uma operação do Ministério Público investiga a associação criminosa suspeita de fraudar empresas com a ajuda de laranjas. Na operação, batizada de Laranjeira, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em residências e endereços comerciais e de trabalho dos investigados. Donos e funcionários de escritórios de contabilidade mudavam o quadro de sócios e transferiam a propriedade de empresas para sócios laranjas. A finalidade era ajudar os donos anteriores a se livrar de dívidas antigas. A operação investiga suspeitos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Identificado suspeito de uma tentativa de latrocínio na Praia do Canto, em Vitória. O caso aconteceu no dia 19 de agosto. De acordo com a polícia, Christian Panteão de Oliveira, de 21 anos, tentou matar a vítima com uma facada na região da cabeça e do pescoço. Nas imagens, ele aparece usando uma bicicleta compartilhada momentos depois do crime. O acusado tem 4 processos por furto e 1 por receptação e já havia sido preso no dia 21 de agosto em flagrante por tentativa de roubo na Reta da Penha. Ele confessou o crime e foi reconhecido nas imagens de monitoramento. Christian foi indiciado por latrocínio e já está no presídio. A gente muda de assunto para falar que o mês de setembro é dedicado ao combate ao câncer infantil. E os pais devem perceber os sintomas o quanto antes. É que 80% dos casos têm cura. Foi algo muito estranho.
Rebeca, que sempre foi uma criança ativa, brincalhona e levada, no melhor sentido da palavra, aos 9 anos de idade, começou a ter dificuldades em fazer coisas comuns. Como nós descobrimos, a Rebeca fazia balé, parou de fazer balé porque não conseguia esparcar. A Rebeca parou de correr porque sentia dores. E quando caía objeto no chão, ela tinha dificuldade em pegar. Preocupada, a família procurou um médico e o diagnóstico tirou o chão de Dona Carme. Rebeca estava com um tipo de câncer na coluna. E isso nos deixou assim, bastante assim, triste. O chão se abriu. Apesar da péssima notícia, a família teve forças e Rebeca começou o tratamento. São 3 meses de acompanhamento médico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos casos de câncer infanto-juvenil podem ser curados se o diagnóstico for precoce e se o tratamento for feito em centros especializados. Ainda segundo o INCA, o câncer em crianças e adolescentes representa a primeira causa de morte por doença até os 19 anos de idade, o que reforça ainda mais a necessidade de um diagnóstico precoce. 12 grupos, com subgrupos, respectivos. E cada um tem a sua forma de se manifestar, tem o seu potencial de cura, tem a sua resposta ao tratamento. A gente tem que perseguir a cura naqueles casos que têm um potencial de cura grande. Começa essa semana o Setembro Dourado, mês em que se faz um alerta de combate ao câncer infanto-juvenil. A bibliografia médica diz que, se diagnosticado precocemente, toda doença é tratável. E no caso do câncer infanto-juvenil, alguns sinais e sintomas que são muito peculiares à faixa etária infanto-juvenil, é muito importante que os adultos responsáveis estejam atentos a isso. A ACACE cumpre um papel importante no suporte ao tratamento. Aliado a isso, a força da família é fundamental. Isso aqui é uma equipe, são vários profissionais, tem os médicos, farmacêuticos, fisioterapia, assistente social, mas a família também faz parte da equipe. É muitíssimo importante. Sem a família a gente não vai conseguir tratar, a gente precisa ter a adesão da família toda. Porque o maior remédio, eu creio, que está na família, está no apoio, está no amor, está você mostrar para a criança que é um processo, que ela não é a única que vai passar. É preciso muita força, ajuda e fé, O tratamento começa na busca por um atendimento numa unidade de saúde do seu bairro. E a sexta está movimentada no mercado de trabalho. Vamos ver aqui na telinha? São chances para analista de pesquisa, auxiliar de vendas, cozinheiro, consultor externo, analista de suporte, auxiliar de faturamento, gerente de vendas, médico auditor, operador de logística, técnico de serviços, representante comercial e vendedor. Cadastro no site selecta-es.com.br. Pois é, num dia chuvoso como o de hoje, os moradores de uma rua do bairro Ipanema, em Viana, ficam ainda mais revoltados. É verdade, Ingrid, é que os problemas já ruins com o tempo seco pioram e dificultam ainda mais a rotina da comunidade. Partiu o bairro! I'm happy again. Singing and dancing in the rain. Quem dança seus males espanta. O ditado não é assim, mas a rua também deveria ser boa e não é mesmo? Dá uma analisada no cenário. Rua Minas Gerais, em Ipanema, Viana. É buraco a perder de vista, valetas, desníveis, esgoto entupido. Andar aqui é viver perigosamente. Porque ali fica liso, o barro, ele fica liso. E é uma dificuldade, Olha o look do homem, trabalhado na elegância. Mas esse sapato não ornou não, viu? Tá estranho.
é que o sapato certo só depois que o Fabrício sair da rua Minas Gerais. Como é que você coloca um sapato social para andar numa situação dessa daqui? Né? É uma tristeza. Eu criei uma oportunidade dentro de casa para trabalhar só no virtual, porque ir para a capital trabalhar aqui é um sufoco. Né? A gente não tem a estrutura necessária para tirar o carro da garagem, para descer, o ponto de ônibus é muito longe e a prefeitura finge não saber. Cerca de 30 famílias moram nos 200 metros de rua, repito, 200 metros de rua que ainda aguardam ansiosamente e desesperadamente por calçamento. Promessas jamais faltaram. A verdade, ela dói, mas será dita. Na época da política, eles aparecem, prometem romas e tomas. O que eles prometem? Prometem várias coisas. Essa rua aqui já teve vereador que disse que no cronograma da prefeitura estava como se tivesse asfaltado, como um tapete. Rede de esgoto está ali. Prefeitura veio, mexeram ali, está ali, ao céu aberto. Energia da Márcia está ali, ó. As pessoas têm medo de reclamar. Paga a energia pública, ela paga, não é gato não. Ah lá, cadê a lâmpada para ela? Não tem. Se a rua já é ruim para o pedestre, para o motorista, imagina para quem tem algum tipo de deficiência, como o Ezequiel, por exemplo. Ele tem 20 anos e é totalmente dependente da cadeira de rodas. Mas como usar a cadeira numa rua tão ruim como essa? Mas é uma dificuldade danada, gente. Olha, quem me conhece sabe que eu moro aqui. Não tem como eu sair com o Ezequiel nessas condições que essa rua está, né? Se for possível, a gente está aqui assim, reunindo moradores, estamos em pouco, mas poder o vereador ou o prefeito fazer alguma coisa para a gente, porque está difícil essa rua aqui, porque eles esqueceram a gente aqui de uma tal maneira. Enquanto o esquecimento público prevalece, eles vão levando a vida como podem, mas sem perder o bom humor e a esperança de um bairro melhor, de uma rua mais digna e humanizada. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. É como a gente está sempre falando aqui, né? Os moradores sofrem, como sofrem, dia de chuva, então, como a gente viu aí, mas não perdem o humor, né? Em Hollywood tudo bem, no filme tudo bem, né? Mas ali a realidade... Né? Olha só que realidade dura, crua e nua, aí não dá. A prefeitura disse que já fez o esgotamento sanitário da rua, apesar da Cesan afirmar que o bairro ainda não tem rede de esgoto. A empresa que vai executar a obra já foi contratada, mas não deu prazo para início dos trabalhos. Quanto ao sistema de drenagem e pavimentação, recursos ainda vão ser captados pela prefeitura. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Eletrodomésticos, celulares e TVs com até 80% de desconto hoje. Na foto principal, garotas capixabas na elite da matemática. Governo estuda construir hospital infantil na Leitão da Silva. Passageiro fuma dentro de banheiro de avião e é detido ao chegar em Vitória. Bilhete único começa a valer a partir de domingo. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Síndrome do cansaço afeta 585 mil no estado. Encontro de fé e devoção de homens e festa de delícias para Vitória. O programa Estado Presente retornou em 2019 com ações que trazem oportunidades e mais segurança, contribuindo para a queda nos índices de violência do Espírito Santo. São resultados importantes, como em julho, que registrou o menor número de homicídios dos últimos 23 anos na Grande Vitória. E os investimentos do governo do estado na área de segurança pública não param. No dia 5 de agosto, a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM, foi entregue em Vitória. E outras unidades da Delegacia da Mulher estão sendo reformadas, neste momento, como a de Viana, reforçando o compromisso do governo com o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Ao todo, são quase 4 milhões de reais em investimentos na reestruturação das unidades policiais.
Além disso, a Polícia Civil passou a contar com 66 novas viaturas descaracterizadas que vão atender todo o estado. Somente este ano, o governo entregou 168 viaturas para a Polícia Civil. E é assim, com mais segurança e oportunidades, que o governo do Espírito Santo inova para a gente viver melhor. A seguir, a nossa dica do chefe vai te ensinar a fazer um fundi caseiro. Pois é, uma boa pedida, ótima pedida para esse tempinho frio, hein, Ingrid? Nossa, fala sério. A gente já volta. Chegou a hora mais saborosa da semana. Momento Dica do Chefe. E com esse friozinho, que tal um fundi caseiro, hein? O chefe Augusto ensina um com o que você tem em casa. Vamos aprender? Roda aí. É final de semana, começo de mês, tudo tranquilo para reunir a família, os amigos e fazer aquele prato de dar água na boca. E eu te garanto, é uma receita simples e que vai caber no seu bolso. O chefe Augusto conta pra gente qual é o prato de hoje. Então, é um fundi caseiro, que é uma receita bem simples. Você pode aí navegar na sua casa aí, que você tiver na sua geladeira e trabalhar em casa e deixar todo mundo bem satisfeito. Mas dá para fazer com outras opções de carne, de pão, de queijo, não é isso, chefe? Dá para você navegar. Se você tiver um frango em casa, um filé mignon de porco que ele tem um preço bem em conta, ou mesmo uma carnezinha de boi lá, que não é um filé mignon, mas uma carne tá lá, você já pega e já aproveita. Tem um cremezinho de leite, um pedacinho de gorgonzola, vai trabalhar e vai ficar bem legal o prato. Legal, vamos cozinhar? Bora, vamos cozinhar. Você vai precisar de orégano, pimenta do reino, azeite, sal, noz moscada, salsa e manteiga. Tudo a gosto. Também vai usar uma cebola média picada, 300 ml de creme de leite, 100 gramas de queijo ralado, 200 gramas de carne e um pão italiano. Ou, se preferir, pode fazer com pão francês também. Hora de preparar o recheio. A carne deve ser cortada em cubos, temperada a gosto e levemente frita na manteiga e no azeite. 3 minutinhos para cada lado. Depois adicione o creme de leite, o queijo e finalize com a salsinha. Recheio quase pronto, dando aquela misturadinha final. Augusto, conta pra gente qual é a dica, qual é o segredo do chefe. Então, quando você for fazer uma carne, independente de qual for, você na hora, não deixar ela passar do ponto de selar. Porque se ela passar, ela vai ficar uma carne um pouco gica e não vai ficar tão saborosa. E quando você botar o queijo, você tem que escolher um queijo e uma quantidade que não seja muita, porque senão também ele pode salgar, porque geralmente o queijo tem muito sal, né? São esses dois macetes. Você não errando aí, vai dar tudo certo, é filé e bem gostoso. Você deve tirar o miolo do pão e dourar ele com azeite e orégano. Depois é só rechear o pão e montar o prato. As pessoas conhecem muito o fundi doce. Eu mesmo nunca comi o fundi salgado. Mas chega de papo, vamos experimentar. Olha, maravilha. Mas, chefe Augusto, conta pra gente, uma receita dessa serve quantas pessoas e gasta quanto aí, quantos reais em média? Então, a gente gastou uma média de 250 gramas de carne, serve as 3 pessoas degustando, né? Então, se você fizer um filé mignon igual nós fizemos aqui, vamos gastar mais ou menos uns 40, 45 reais até 50. Se você fizer de frango, você vai levar uns 25 reais em média aí, entendeu? Então, você pode trabalhar várias vertentes aí. Cabe para todos os bolsos? Cabe para todos os bolsos, exatamente. A gente viu aí a cara do Yuri, é aquele ditado, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, é mais ou menos esse o ditado? E eu fiquei sabendo que ele comeu metade daquele pão ali todo. Nunca tinha comido? Nunca tinha comido, então, aproveitou esse Yuri, né? Tudo. E olha, parabéns também ao chefe Augusto, viu? Uma super pedida para o fim de semana, fala sério. E se você ficou com alguma dúvida de como fazer o fundi caseiro, basta entrar no Instagram IG Vila Velha. E se você também manda bem na cozinha e quer participar da nossa dica do chefe, liga pra gente, 3331 9062.
Daqui a pouquinho a receita de hoje vai para o nosso site. Pois é, fundi, friozinho. A previsão para esse fim de semana, hein? Vamos rodar imagens feitas agora há pouco na Avenida Beira-Mar, em Vitória. A sexta-feira continua nublada, chuvosa e com temperaturas mais baixas na maioria das regiões do estado. Agora sim entrou a imagem linda aí da Beira-Mar, vocês estão vendo, né? O mar fica agitado em algumas praias, principalmente no litoral norte. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 23. Amanhã o tempo deve mudar. Previsão de sol entre muitas nuvens e chuva esparsa no norte capixaba. Nas demais áreas tem variação de nuvens sem chuva. E na região sul, mínima de 18 graus. Aí quando a gente vê isso aqui, a gente vai almoçar agora, mas a gente já sonha com um cafezinho da tarde, um cappuccinozinho, um chocolate quente, fala sério. Principalmente para quem está de folga, né? E quem vai começar a dieta sempre na segunda-feira, é ótimo, né? Aí é bom demais. Olha, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que amanhã, 7 de setembro, se comemora a independência do Brasil. E esse ano, o desfile cívico acontece na Avenida Beira-Mar, no centro de Vitória. A concentração é às 7 da manhã, em frente à Igreja Batista. Parte da avenida vai ser interditada, assim como o trecho entre as ruas Dom Bosco e José Prado. Isso já a partir de 5 da manhã. O desfile vai até a Praça Pio XII. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com o Ronda Geral e a Isabela Vidal. Para você, um ótimo fim de semana e a gente espera. Pois é, na segunda-feira, sem falta, estaremos aqui esperando às 11h45 o seu carinho, a sua audiência. Um beijo bem especial. Aproveita o fim de semana. Até lá.